Roberto. Oi. Eu acho que agora está gravando, tá, Roberto? Tá gravando? É. Você conseguiu aí? Eu consegui, eu entrei ali gravando, gravar na nuvem, né? É isso? É. Tá. Agora está gravando. Então tá bom. É o que eu ia dizer, é isso. Quando eu peço para gravar, eu preciso de autorização do coordenador aí, mas então já deu certo, beleza. Não, mas já deu certo. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos que partir de um princípio aqui. E não sei se vocês ainda creem nisso, se acham que isso está muito longe, mas o que eu devo dizer para vocês é que o sistema de produção de vocês, eles devem crescer e se alimentar sozinho. Então, repita isso. Vou repetir para ficar claro. O sistema de vocês, eles não devem precisar necessariamente dos insumos, né? Eles têm que se alimentar sozinho, né? E aqui eu quero colocar hoje uma coisa importante que não necessariamente precisar de muletas. Nós vamos falar quais são essas muletas, tá? Porque nós, pessoal, nós não estamos alimentando, nós não estamos adubando a planta. Nós não estamos, isso que precisa ficar claro, nós não estamos alimentando os animais. Nós estamos, sim, né, alimentando, né, colocando energia no sistema. Tá? Então, nós alimentamos, nós estimulamos processos. Então, para isso, é difícil. É difícil a gente sair do ponto de querer alimentar a planta, o pé da planta. Por quê? Porque durante toda a agricultura toda, eu aprendi isso na faculdade, os produtores entendem isso, tá? E aqui nós temos que sair, nós temos que abstrair e sair da planta. Né? Nós temos a planta, tá? A planta é importante, tá? Mas nós não vamos, né, alimentar a planta em si. Nós vamos sempre alimentar o sistema. Então, enquanto o sistema degradado, um sistema talvez aleijado, entre aspas, um sistema com problema, ele não caminha sozinho, enquanto que ele não caminha sozinho, aí sim nós damos a ele muletas. Tá? Por quê? Quando uma pessoa está na UTI, quando um paciente ela está doente, você dá muletas para ela, dá remédio, dá muleta, coloca soro nela, mas esses são artifícios para quê? Para que depois ela não precise mais disso. Então, a natureza, o processo agrícola que nós estamos desenvolvendo, não necessita necessariamente de muletas. Quando nós estamos dando muletas para eles, nós estamos fazendo porque ele ainda não consegue caminhar sozinho. Quais são essas muletas, pessoal? E aí eu vou falar desde que a gente sempre mostra para vocês vão ver. Os próprios preparados biodinâmicos, a gente considera, para vocês aí não ficarem presos, não necessariamente, a gente pode muito bem produzir sem os preparados biodinâmicos, sem os preparados homeopáticos, tá? Nós podemos muito bem produzir sem as caudas que é usada na agricultura orgânica. Né? Eu não estou falando, né? A gente nem está falando de agrotóxico, nem de NPK, nem nada. Estou falando da agricultura. Então, nós colocamos isso, na verdade, esses artifícios, né, na verdade, para melhorar ou para recuperar isso enquanto precisa. Né? Então, que nem, né, às vezes, que nem fala, né, o pessoal joga adubo foliar. A gente não usa de jeito nenhum adubo foliar. Mas, no caso, num perigo, numa necessidade, assim como uma pessoa às vezes precisa tomar um soro na veia, então a gente usa esses artifícios. Mas isso não é a regra, isso não deve se continuar. Então eu quero falar para vocês, porque o que eu tenho visto
as pessoas, a gente, os produtores, presos nisso. Enquanto, eu não tenho preparado, porque eu não tenho preparado, eu não vou produzir. Porque eu não tenho calendário, porque eu não sei fazer a calda, eu não vou produzir. Porque tem a minha formiga lá e eu não sei alimentar a cauda da formiga, então eu não vou produzir. Tá? Então, né, porque a compostagem, né, a própria compostagem, pessoal, a própria compostagem é um artifício a mais para a gente estar alimentando esse sistema que eu estou falando, e não a planta. Então, porque às vezes a gente faz o cálculo, né, para alimentar a planta. Mas a gente sabe que você deve alimentar o próprio. Então, quando a gente fala de, não é nem alimentar, é estímulos ao sistema. Porque o sistema por si só, ele funciona. Tá? Mas, às vezes, nós precisamos colocar estímulos. E quando a gente fala em estímulos, não é grande quantidade. São pequenas quantidades. Tá? E aí a gente vai mostrar. Mas aí, quem que vai fazer esse trabalho? Quem que vai fazer tudo isso? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês soltem essas muletas. E aí, falem assim, então, e por que não produziu ainda? Por que ainda não está formando? Por que ainda não está escalando? Por que ainda não está no processo? E, assim, é um processo. Tem pessoas que estão começando com área degradada, tem pessoas que não estão tão degradada, tá? Então, saiba que nós estamos falando de processos, e processos são processos, não são reta final. A gente não quer já chegar lá. Né? Então, sabe que se você estiver com degradado, você vai ter que esperar um pouco passar por outros processos. Se você estiver no estágio mais avançado, você vai ter que passar. Mas, no final, vocês precisam acreditar nisso, que nós não precisamos de insumos externos. Nós temos tecnologia, nossa tecnologia é de processo. É preciso acreditar nisso, é preciso ter essa confiança. Eu já estou falando isso, porque, como eu falei, é baseado nesse conhecimento que eu estou falando, da Ana Primavera. Então, hoje eu estou até falando por ela aqui. Né? Então, estou repassando esse conhecimento. Então, vocês, e o que ela diga, né, que um dos pontos fundamentais aí é vocês terem a confiança, o produtor ter a confiança. Vocês precisam confiar que é preciso, né, produzir agroecologicamente. E quando eu falo agroecologicamente, a palavra ecologia, podemos colocar aqui, vocês vão ver eco, né, que é a casa, o local, e logia, né, a lógica. Tá? A lógica, o que é a lógica? Logia é lógica, então é a lógica do local. Vocês precisam saber da lógica do local. Quando você sabe da lógica do local, vocês estão fazendo agroecologia, vocês estão conseguindo escalar em processos. Tá? Então, vamos lá. Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque, num senso comum, como eu falei, e aí a gente começa na aula de hoje, solos vivos e ativos. Né? Solos vivos e ativos. Então, no senso comum, um solo pobre, ele deve ser sempre o quê? Corrigido. Tá? Ou seja, a planta aqui com as suas raízes, o solo é pobre, né? Esse é um pensamento comum. O solo é pobre, tem as raízes, né? Solo pobre. Um solo pobre, é claro que ele precisa do quê? Ele precisa, né, de ser adubado, precisa ser corrigido. Para quê? Para que ele se torne rico. E assim ele produza bem. E se eu falar agora que a grande, né, que não sou eu que estou falando, né, e se eu falar que o solo, no ambiente tropical, que é aqui onde nós estamos, no Brasil, ele tem que ser pobre. O solo, repito, o solo tem que ser pobre. Porém, os solos tropicais têm que ser pobres, porém vivos, ativos. Tá? Então, vivos, ativos. Pobres, porém vivos, ativos. E é isso que é o grande erro, a grande dificuldade que as pessoas fazem o inverso. Né? As pessoas querem, os produtores querem
enriquecer o solo, colocar fertilizante no solo e matar a vida do solo. E o que é a vida do solo, nós vamos ver agora. Então, para a gente entender isso, nós precisamos entender um pouco a fisiologia da planta. Tá? Nós vamos entender um pouco a fisiologia da planta e vamos entender um pouco aqui a fisiologia das raízes, né, e a vida do solo, principalmente aí a vida dos micro-organismos do solo. Tá? Então, lembrando aqui, né, resumidamente, vocês já tiveram aula disso, lembrando que a nossa principal, qual que é a nossa principal forma, né, nossa principal processo aqui, o nosso principal cadeia que vai produzir a nossa grande energia, né, que é CO2, né, mais a água, né, pessoal? Você sabe que é CO2 mais, que vai dar o quê? C6H12O6. Que fórmula é essa, pessoal? Se entrar aqui a luz, né, a fórmula da fotossíntese. A gente já deu várias aulas assim. Que vai sair o quê? A molécula de glicose, que é a energia, né? E vai sair aqui mais o oxigênio, mais a água. Tá? E aqui, juntando várias moléculas dessa de glicose, vai dar o nosso carboidrato. Tá? Então, todo o processo se baseia nisso daqui. Né? Toda a nossa... E aqui o carboidrato, principalmente aqui o carbono, tá? Vai ser essa agora aqui a nossa grande moeda do nosso organismo agrícola. Anotem isso, o carbono é a grande moeda. Você quer que o seu organismo seja vivo, seja rico, é o carbono. Tá bom? E aí que a gente vai ver por quê. Então, o carbono junta um carboidrato, e aí se você junta, né, a próxima molécula, se você junta principalmente o nitrogênio aqui, né, nós temos o quê? Aqui a fotossíntese, depois com o nitrogênio entrando, né, que aí já vai entrar nos frutos, nos grãos, né, aqui é mais a parte de biomassa das folhas, aqui nos grãos e tal, vai entrar o quê? A proteossíntese, que é a síntese, né, de nitrogênio, de proteossíntese, síntese de proteína. Tá? Então, só essa, é carbono, proteína. Tá bom? Agora, nós vamos ver aqui, pessoal, que existe, né, existe aqui, para acontecer isso daqui, nós temos que ter vou colocar aqui até de vermelho, nós temos que ter os catalisadores. Quem são aí os catalisadores? A imagem está ruim, professor. A imagem está ruim, professor. Congelou a imagem, viu? Oi? Alô? Oi? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Então vamos lá. Então, nós temos os catalisadores. Quem são os catalisadores, pessoal? Os catalisadores, né, são os nossos... Aqui nós temos, então... Né, esqueci de fazer aqui a rocha, né? Nós temos a nossa rocha mãe. Né? Quem são os catalisadores? São os nossos macro, né, os macro e micronutrientes. Tá bom? Então, nós temos os macro mais os micro. Tá? O macro, vocês sabem, NPK, né, fósforo, cálcio, NPK, cálcio, enxofre, magnésio, e enxofre. Mais os micros. E aí você vai ver que a agricultura convencional ela só vai considerar apenas alguns macros e esquece de todos os micronutrientes, né, os outros micronutrientes. Mas o que eu quero chegar lá é que nós, sabendo que a fotossíntese ela produz glicose e que esse alimento é energético da própria planta, então, ou seja,
essa glicose vai alimentar a planta, o carboidrato, a glicose, vai alimentar a própria planta, vai alimentar as raízes, tá bom? E ela vai, né, o carboidrato aqui vai alimentar então, todo o sistema, por isso que ela é a moeda, e vai alimentar aqui, né, as folhas mortas, toda a parte que não está na planta viva, né, seria a matéria orgânica, vai alimentar o quê? Né, todos os micro-organismos do solo. Tá? Então, veja, o carbono, o carboidrato alimenta a planta, alimenta a raiz, alimenta os micro-organismos do solo. Tá? E aí, esses micro-organismos vão fazer o quê? Vão fazer o humus. Depois nós vamos ter mais aulas explicando um pouco mais sobre isso. Os micro-organismos vão fazer a associação aqui, vão conseguir extrair os minerais do solo. Aqui os solos eles têm minerais, né? Mas aqui, então os micro-organismos fazem aqui, pega a matéria orgânica, transforma em humus, tá? E o que eles vão fazer? Vão jogar aqui para a raiz. Então, quem vai alimentar, quando a gente diz vida, né, nós estamos falando dessa vida aqui, dos micro-organismos, que é o que todo mundo esquece. Tá? E aí, por que então ele tem que ser, pobre? Então, nós vamos entrar lá. Quero colocar, por enquanto eu ainda estou embasando, né, para mostrar para vocês por que ele tem que ser pobre, mas tem que ser vivo. Então, vamos colocar mais um conceito aqui que vocês viram na aula. Lembrando que o solo ele tem 25% de água, ele tem 25% de ar, ele tem 45% de minerais, tá? E ele vai ter o quê? 5% aí, né, de matéria orgânica do solo, somente isso. E todo esse 5% é que vai alimentar toda essa vida. Agora, os nossos solos, vocês vão ver que eles têm aí, são solos pobres de matéria orgânica. E aí você vai ver, né, que de 1, no máximo 2, ainda mais, e no convencional abaixa ainda mais esse nível de matéria orgânica. Dificilmente você vê um solo chegando a 5%. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? E aí, né, existe, né, para ainda a gente exemplificar aqui, dando mais um conceito, vou colocar o conceito aqui, né, que isso é o que trouxe, né, que a Primavera trouxe, que foi o seguinte, ela vindo lá da Áustria, né, ela conhecia muito bem. Então, nós temos os solos, né, temperados, os solos tropicais, vamos começar com os tropicais, e nós temos os solos, né, ou seja, o clima temperado. Tá? Como eu falei, o solo tropical, ele deve ser realmente pobre, no caso ali, pobre em minerais e ter muita vida, né? Muito vivo. Eles são assim por natureza. Enquanto que os solos temperados lá da Europa, eles têm que são ricos em minerais e têm pouca vida. A natureza deles. Tá? Então, esse é o sistema. Aí o que aconteceu? É por isso que a gente fala, né? O que tem acontecido? O que acontece? Trouxe-se um sistema, importou-se os colonizadores, quando vieram da Europa, trouxe todo o sistema que era feito lá na Europa, né, e trouxe para cá, para o clima tropical, onde lá eles podem revolver o solo, eles devem revolver o solo por causa da neve e tudo mais. Né, para esquentar, eles precisam esquentar o solo. Né, lá eles precisam ativar a vida. E aqui a gente tem muita vida. Então, o que se fez? Trouxe um sistema e quis se implantar aqui. E é o que a convencional faz desde muito tempo. Né? E tem fazendo. E a agricultura orgânica que vocês estão vendo, que vocês veem, muitas vezes, eles procuram ainda estar
ainda está com a cabeça nesse sistema, né, e ainda procura, ainda está na tecnologia de ainda... o sistema é o mesmo, importado, e apenas tenta mudar um pouco, né, vamos dizer, a troca de insumo. De vez de colocar NPK, coloca esterco orgânico. E aí que a gente vai ver, né, que é o grande problema que tem acontecido. Então, isso, como mais uma vez, eu vou dizer, não são palavras, não sou eu que estou dizendo. Então, a gente vê que tem textos que a Ana Primavera falava, que falavam por que a agricultura orgânica não dá certo. Ela fala, por que não dá certo? Ela escreve. E ela dizia mesmo que não dá certo, embora ela gostava muito porque tinha um embasamento agroecológico. Tá? Então, os solos tropicais, além disso, eles são lavados. Então, eles são pobres, eles são lavados porque chove muito. Como chove muito, os minerais todos são lavados. Tá? Então, agora a gente vai entender por que ele tem que ser pobre. Então, vamos lá. Lembrando, vocês lembram? É um pouco complicado isso aqui, pessoal. Eu não sei se vocês precisam, né, parar e vamos ver se vocês vão... qualquer dúvida é meio complicado, mas vamos lá. As folhas têm, né, o estômago. Isso a gente lembra do estômago? A gente estudou isso no primeiro, segundo, né, no segundo ano, primeiro ano, isso aí é básico, tá? Elas têm estômagos. Os estômagos estão na folha, às vezes você encontra estômagos no ar. É uma célula assim, tá? E esse estômago, que são buracos, né, vamos dizer, órgãos, estruturas na célula, na planta, que abre e fecha. E justamente para regular a entrada e saída de gases, a entrada e saída de água, é ela que vai entrar. O que gases? Ela que vai deixar entrar o CO2 ou não, né? Ela que vai deixar sair, entrar água ou não. Entendeu? Ela que regula tudo isso aí. Tá? Então, ela é a grande responsável, sair oxigênio, né, tudo mais. Então, agora, vamos entender mais esse conceito. Pela lei da osmose, como que acontece? Como que acontece a osmose? É uma lei da natureza. Por isso que é importante a gente entender a lei da natureza. Tá? Como acontece a osmose? Imagine que a gente tem água e sal aqui. Quem já fez essa experiência na escola, é uma experiência clássica. Nós temos água e sal aqui. Só que aqui ela é mais concentrada, ou seja, mais concentrado de sal. E aqui é menos concentrado de sal. Tá? Então, o que acontece? Quando tem uma solução que tem mais água concentrada, mais sal concentrado, a água ela tende a sair do menos concentrado para o mais concentrado. Ela é uma lei física, tá? É um fenômeno físico, isso acontece. A água sai do menos para o mais concentrado. Então, agora vamos pensar aqui. Né? Quando acontece, a planta ela sabe essa concentração. Quando começa a concentrar muito, né, quando está com acúmulo desse soluto, né, ou seja, se tem bastante sal aqui, significa o seguinte: bom, nós temos bastante sal aqui, né, então eu posso abrir o estômago e vai entrar o quê? Eu posso deixar entrar o CO2. Porque entrando o CO2, né, eu vou ter o quê? Vou estar fazendo a fotossíntese, que é importante isso. Pode entrar. Aí fica com o estômago aberto. Tá? Então, e aí o que acontece? Só que o que acontece? Quando começa nas horas mais quentes do dia, né, nas horas mais quentes do dia, o que começa a acontecer? Aqui, principalmente, por isso que aqui, onde acontece esse fenômeno de esquentar muito, aqui, o tropical, muito sol, muito quente. As plantas, elas fecham isso aqui. Para ela fechar isso aqui, ela fecha, por que ela fecha? Para ela não perder água. Ela não pode perder água. Então, porque é uma bomba. Se isso aqui está aberto, existe uma bomba de sucção, uma pressão, né, que a planta corre, toda a água que está aqui no solo, né, ela é puxada. A água é puxada, sai por aqui, né, e durante isso aqui, quando está aberto, né, aí acontece a fotossíntese do bem. Agora, quando fechou isso aqui,
Fechou. Só que se fechou isso aqui, parou, né, a fotossíntese. Aí tudo bem. Aí você fala, aí que aqui que está o grande problema, que está o grande, né, o grande problema. Com o estômago fechado, ela não vai receber mais o que, então? Ela não recebe mais os minerais aqui. É mais ou menos assim. Eu vou fazer uma analogia. Tá? Imagina que quando você fica muito sem comer sal, o que acontece? Baixa o quê? A pressão, não é? Então, se ela fechou, por quê? As raízes, elas não comem os minerais. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Imagina que aqui existe um copo igual esse, de água mais sal. Aqui existe água mais sais, que são os minerais. Tá? As raízes, elas não comem o sal, na verdade. O que elas fazem? Elas chupam a sopa do sal. Elas tomam uma sopa de sal. Então, por isso que precisa de água para ela absorver os nutrientes. Tá bom? Então, se ela fechou aqui, não consegue mais puxar. Então, o que começa a acontecer? Começa a baixar o nível de minerais aqui. Né? Os carboxilas, todo esse carbono, porque parou de produzir. Parou de produzir carboidrato, parou de produzir tudo. Começa a diminuir aqui. Se diminuiu aqui, então aqui está uma solução. Se aqui está baixo, aqui que está, vamos ver se vocês vão entender aqui. Se a concentração aqui ficou baixa, pessoal, o que acontece aqui? O que tem que ter aqui para ela não perder água? Vamos lá. Se aqui está baixo, se aqui tiver mais alto, se tiver muito sal, se tiver muito mineral aqui, o que vai acontecer com a planta? Ela vai perder água. Ela vai ficar sem mineral, vai perder água para o solo. Então, a natureza, aqui nos trópicos tropicais, ela fala assim, ela sabe disso. Então, ela fala, aqui precisa ter pouco sal, precisa ter pouco mineral. Porque se aqui tiver muito mineral, a água vai do mais menos concentrado para o mais concentrado. Ela vai perder água. Então, ela tem que sempre manter essa solução com pouco mineral. E aí que está o grande crime que acontece, pessoal. O que acontece? Na agricultura convencional, quando você coloca o NPK, né, você coloca o sal aqui, nessa solução, você coloca o adubo aqui, no pé da planta, você saliniza isso aqui, mineraliza isso aqui, você aumenta a concentração aqui do solo. O que acontece? Puxa a água, puxa tudo, puxa toda a vitalidade da planta. Tá? E mais, o que acontece? Quando você joga o agrotóxico, você vai estar diminuindo os micro-organismos do solo. Quando você está arejando, você está diminuindo. Quando você não tem matéria orgânica, você não tem. Por quê? Então, por que aqui uma maneira que a natureza fez para contrabalancear isso, né, foi o quê? Esses solos, embora eles são pobres, precisam ser muito ricos. Por quê? Porque quem que vai alimentar, na verdade, a planta? São os micro-organismos que vão liberar aos poucos esses minerais do solo, eles vão colocando aos poucos, tá? Para a planta ir tomando aos poucos essa sopa, tá? Então, se não tem esse micro-organismo, não tem matéria orgânica, não consegue ir liberando aos poucos, e aos poucos, aos poucos. Entendeu? Então, quanto mais vida, mais nutrientes aos poucos vai estar colocando para a planta. Entendeu, pessoal? Então, ao contrário. As pessoas fazem ao contrário. Né? Faz ao contrário. Coloca aqui, aumenta aqui, diminui aqui. E ao contrário, você tem que aumentar aqui e diminuir aqui. Tá? E aí o grande erro também que a agricultura orgânica faz. Né? O que ela faz? Ela pega essa matéria orgânica, ela tenta substituir esse adubo, o NPK, pela matéria orgânica, e a gente sabe que esse é um grande ponto que a Primavera batia e era difícil as pessoas entenderem,
é que as pessoas enterram a matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela precisa estar até no máximo aqui 15 centímetros, no máximo 30 centímetros, mas o eficiente é de 0 a 15, mais eficiente. Por quê? Porque o processo, para acontecer isso, precisa ser o quê? Aeróbico. Precisa ter oxigênio. E não tem oxigênio para baixo de 30 centímetros. E o máximo de oxigênio que você vai utilizar é até 15 centímetros. E se você joga a matéria orgânica lá embaixo, o que acontece? O processo é anaeróbico. Tá? E aí, com o processo anaeróbico, né? Você, sem ar, você vai liberar o quê? Gases tóxicos. Então, inverte tudo isso. Então, somente quando a solução for mais baixo, é que a seiva vai conseguir puxar, a raiz vai conseguir absorver esses nutrientes mais a água. Certo? Então, por isso que o solo tropical tem que ser pobre em nutrientes. Tem que ter poucos nutrientes disponíveis. Embora tenha que ser vivo. Tá? Mas essa vida ela tem que ser muito intensa. Tem que ser muito, e é muito intensa. Hoje eu estava vendo, pessoal, se você dá condições às bactérias e os fungos, eu estava vendo, eu vou passar para você esse documentário. Se você der condições para as bactérias e para os fungos, o que é condições? Temperatura, água e oxigênio. Cobrir o solo. Né? Você der condições ideais para elas, eu vi nesse documentário, um dado científico que colocaram lá. Em 2 a 3 dias, já dá para populacionar, né? Fazer colocar toda a população, né, na terra inteira. Toma conta. Em 3 dias. Se as bactérias tiverem condições ideais, elas dão população na terra inteira dessas bactérias. Tá? Então, e outra coisa, ela precisa também, é um sinal para ela, que ela precisa também ter poucos sais e poucos minerais para que dá um estímulo da raiz, para a raiz ir procurar solos mais profundos. Porque se tiver tudo aqui, ela se acomoda à raiz também. Não estimula ela a ir procurar solos profundos. Tá? Então, essa é a grande característica. E as nossas características do solo tropical é de solos profundos. E por isso que as raízes, no clima temperado da Europa, as raízes são rasas, pessoal. E não precisa mais. Agora, aqui não. Aqui precisa de muita raiz. Porque daqui até 15 centímetros, aqui 30 centímetros, pessoal, ela se alimenta daqui. Agora, as raízes para baixo disso, elas têm mais função não de alimentação, elas têm função, né, de estar aí absorvendo, buscando água e fixação. Tá? Então é preciso. Aí que está, então, a grande segredo, nossa grande moeda. Então, quem que vai alimentar todo esse processo? É a matéria orgânica. É a nossa grande moeda, é massa. E a gente fala, né? É a biomassa. A gente sempre fala isso. Biomassa. E aqui que está o segredo. Se vocês não souberem lidar com isso daqui, não adianta. Eu falo, e todo esse sistema se alimenta sozinho. Tá? Todo esse sistema se alimenta. E tudo isso que a gente faz, os preparados, tudo isso é apenas estímulos para isso aqui. Para alimentar todo o sistema. Não é para alimentar a planta. É para alimentar o sistema. Tudo isso daqui, essa vida do solo. Entendeu? É claro que os preparados, os biodinâmicos, vão trazer inteligências para esse sistema. O sistema vai ser mais inteligente ainda. Claro que eu acho que os preparados, além de muleta, é claro que eles são potencializadores, sim. São potencializadores. E eles trazem uma inteligência para o local. Tá? Então, você pode usar a muleta, se você quiser. Por exemplo, a prova Primavera falava de você colocar boro. Você pode colocar boro, por exemplo. Se a raiz está muito no local, vamos colocar isso daí. Se você quer aumentar o radicular da raiz, o sistema radicular da raiz, você pode aplicar boro. E você vai ver que boro são pequenas doses, 15 quilos por hectare, uma coisa assim. Né? Então, assim, é muito pouco. Né? Então, são pequenas doses, só que justamente porque elas são muito fortes, é que elas são pouco. Os efeitos são muito grandes. Então, ela falava, se você está com a raiz muito acumulada aqui, joga boro. Tá? Mas é mais para alimentar o sistema. Isso é mais uma... Só que o grande problema é que quando você também joga o NPK, além disso,
joga os micronutrientes, ou joga no próprio boro, por exemplo, você pode estar desequilibrando os outros nutrientes. Esse que é o grande problema. Então, por que nós não deixamos essa vida no solo controlar tudo isso, que ela sabe muito bem dar na boca da planta o que ela precisa na hora certa, de vez da gente ficar gastando toda a energia para tentar, e aí coloca qualquer um, né, um nutriente, e aí desregula o outro, né? Então, qualquer insumo externo, pessoal, a gente fala pó de rocha, pó de rocha, o próprio esterco de galinha, de boi, de vaca, são para estar alimentando esse sistema. Porque a gente sabe, por exemplo, se você joga esterco, isso é básico, né? Se você joga um esterco de galinha, o que você vai causar? Muito forte, você vai causar falta de nitrogênio, né? A gente sabe disso, porque ao contrário, né? Se você jogar muito mato, né, muito capim, você vai precisar de muito nitrogênio, então vai tirar o nitrogênio, vai competir com o nitrogênio da planta, né, para decompor aquela matéria. Então a gente sabe que precisa, né, saber a dose certa, mas dependendo do insumo que você coloca, você desregula tudo isso aí, tá? Então, então é isso. Existem muletas físicas, existem muletas metafísicas, como, por exemplo, a gente sabe que nós trabalhamos, além do físico, nós trabalhamos com eletromagnetismo, porque quando você está falando em preparados biodinâmicos, nós estamos falando em eletromagnetismo. Nós estamos falando da homeopatia, nós estamos falando em eletromagnetismo. Então, esse eletromagnetismo também são informações que, às vezes, você precisa estar reativando aquele sistema, né, porque depois a própria natureza tem o conhecimento, né, para estar gerando, né, estar se recuperando. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Né? Então, assim, e aí, um solo enfraquecido, né, com pouca vida, vai ter uma planta com pouca vida. E uma planta com pouca vida, né, a gente sabe que vai entrar aí, causa todos os problemas aí de pragas e doenças. Tá? Então, que na verdade são os nossos mensageiros, nossas pragas, as nossas doenças são as mensageiras, né, que vão falar que a planta está doente, que na verdade onde que o problema, né, onde está aqui, né, está aqui no solo aqui. Então adubar consiste, a definição nossa, né, adubar consiste em vivificar o solo, vivificar a terra, estimular processos. Tá? E aí a gente tem que entender, então, ensinar os produtores aí a entender, ver esses processos, não imitar receitas, porque esse que é o problema. Quando você só sabe como fazer, só quer fazer como, né? Você só quer saber de como fazer, você está apenas imitando receitas. E esse que é o problema. Pegaram uma receita lá do solo temperado e trouxeram para o solo tropical. É uma receita, um modo de fazer. Né? E aí dá problema, porque você vai tentar colocar uma receita que era para um sistema, colocar no outro, dá todo problema. Né? Então a gente precisa saber, né, os porquês aquilo acontece, compreender as causas, né? E as causas de tudo. E a causa é essa. Tá? Então eu fiz o que eu vou mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Né? Isso tudo que eu falei são ideias, conceitos de agroecologia da Primavera, né? E é fantástico, eu acho fantástico. Veja, é um salto a mais aí, né? Que muitas vezes a gente vê um descrédito, né? Que às vezes a própria agricultura orgânica nos traz, né? Porque aí você vê que fica caro, você precisa produzir a custos, aí o preço do alimento orgânico fica altíssimo, né? E traz, né, fala, tem que, mas aí, né, eu tenho que trazer para compensar, o raciocínio do agricultura orgânica é assim, eu preciso trazer 40 toneladas de matéria orgânica, né, para compensar o cálculo que faz para compensar metade do NPK. Né? E aí não bate a conta. E ele está achando que a matéria orgânica é para alimentar a planta, e não é. A matéria orgânica é para alimentar a vida do solo. E a vida do solo vai trazer toda a comida para a planta. Tá bom? Então é isso, assim. É a mesma coisa.
eu vou falar uma analogia para a gente. Quando você dá tudo, a planta é como, vamos dizer, ela é pura como criança, né? As plantas são puras. Elas são como criança. Você tem que tratar ela como criança. Ela reage, né? Ela tem ainda. Então, assim, quando você dá tudo na boca do seu filho, né? Que tipo de criança, que tipo de ser, que tipo de pessoa vai estar desenvolvendo quando você dá tudo na boca dela? São crianças fracas, né? São crianças que aí vai para o mundo, vai sofrer todo o problema. Então, na verdade, você tem que criar os filhos, né? As condições para que ele vá buscar o alimento. Né? Para que ele vá buscar, não dar tudo na boca. Se a gente dá tudo na boca, causa isso, né? Raízes curtas, fracas, doentes, né? Então, dê condições. Essa é uma ideia, acho que isso é até do Wittgenstein, ele fala isso no curso. Tá bom, pessoal? Espero que... Vamos fazer pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão... Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, Roberto? Tudo bom? Quem quer? É Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo bem. Muito legal. Damos graças aí pelos conhecimentos. Tá. Ajudou? Já sabia isso? Já tinha uma ideia. Legal. Essa história da biomassa, quando você joga uma matéria verde e depois você cobre com uma seca, e se você for fazendo isso de tempo em tempo, o que vai acontecendo quimicamente no solo? Deixa eu ver. Se você joga uma matéria verde, é verde ou seca? Verde. Verde. Uma matéria verde. Eu acabei de roçar. Ó, eu acabei de roçar, joguei lá aquela matéria verde ali em cima da terra. Uhum. Aí passou umas 2, 3 semanas, eu rocei de novo, joguei de novo aquela matéria verde em cima da mesma matéria. Isso vai gerando uma decomposição, certo? Certo. Entendi. Você fala, e o problema é a falta de água. Você fala, o que acontece quando não tem água, não está chovendo, é isso? Ela vai fazer o que vai acontecer ali naquele meio? Tá. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui, vou mostrar para você, vou apagar um pouquinho aqui para você entender. Então, o que acontece, né, o pessoal do sistema do sintrópico, da agrofloresta, né? O que o pessoal faz? Né? Deixa eu só ver uma coisa. Tá, o que o pessoal faz? Geralmente o pessoal da agrofloresta faz, né? Então, para você recuperar, imagina que aqui esteja então degradado, não tem essas árvores ainda, tá? Está um sistema degradado. A primeira coisa que se faz o que eles falam, né? Você precisa criar essa biomassa. Então, aí você faz uma agrofloresta. Imagina, então, o que é agrofloresta? Você faz um espaçamento, vamos colocar aqui de 5 metros, eu recomendaria o LPF 8 metros, tá? 8 metros. Se você tem as árvores aqui, se você ainda não tem as árvores, então você vai querer plantar as árvores. Você planta a semente de árvore. Né? Tudo bem se você tiver a árvore ou não. Mas se você quer recuperar essa área aqui, imagina que você não tem ainda a biomassa. Você vai plantar aqui. O que eles fazem geralmente? Mas vamos supor que existe algumas plantas invasoras aqui e tal, né? Mas você quer eliminar. Se você plantar pastagem aqui, por que planta pastagem ou capim, né? Por que planta? Porque o capim vai trazer essa biomassa, essa grande quantidade de fotossíntese. E aí o que faz? Eles cortam, né? Cortam e joga o capim aqui na árvore, na leira das árvores. E aqui você pode ter uma árvore aqui, pode ter um café aqui, né? E pode ter uma banana aqui, por exemplo. Estratificado.
E aí, o que você faz? Você vai pegar esse capim e vai jogar no pé da planta. Por quê? Você vai alimentar aqui de matéria orgânica, vai alimentar a vida aqui. E tem um detalhe que eu não falei para vocês. A raiz da planta, das árvores principalmente, elas liberam os chamados exudados. O que são os exudados? Sabe a seringueira, ela não transpira? Sabe a seringa? Então ela libera na raiz açúcar. Esses açúcares, por isso que é bom você plantar árvore perto do sistema. Porque esses açúcares, que são, na verdade, os carboidratos, vão alimentar os micro-organismos do solo. Tá? Então, o que eles fazem? Quando que você vai cortar? Quando que corta? Você corta no final da chuva, né, o capim. Acabou a chuva, você corta. Última chuva, você corta. Só que você vai tirar daqui, não vai deixar em cima. Você não quer matar isso aqui. Porque o convencional, o que ele faz? Ele roça isso aqui para matar isso aqui, para acabar isso aqui. Geralmente joga, né? Ele deixa isso aqui, principalmente aquelas roçadeiras. A roçadeira eu não recomendo, porque a roçadeira ela destrói a gramínea. Ela detona a gramínea. E aqui o que se recomenda é você cortar ela com ceifa. Nem aquela maquininha do barbantinho lá também destrói o capim. Tá? Você não faz, ela tem dificuldade de rebrotar aqui. Tá? Então você tem que ceifar ela, como se fosse um facão, porque tem que ser um corte seco, porque a ideia é que esse capim venha de novo. Só que você vai cortar ele no final da chuva para ele aguentar até vai deixar o solo coberto, vai passar todo o período de inverno, outono, inverno inteiro. Para quando chegar lá na primavera, em setembro, outubro, você vai dar, quando chegar lá antes de começar, antes da primeira chuva, você vai cortar de novo ele. Porque ao você cortar, você tira as informações de amadurecimento. Porque você sabe, quando a gramínea está amadurecida, está velha, ela é difícil de vir para frente. Então, se você corta esse capim, sempre lembrando que você sempre joga para as beiras aqui. Por quê? Porque os galhos dessas árvores aqui vão servir também de biomassa. Você vai voltar isso daqui aqui. Isso vai alimentar todo o sistema, entendeu? Então, aqui vai o capim, né, e depois você pode plantar, depois você pode deixar ele, por exemplo, vir até janeiro ou dezembro, você corta de novo, aí você pode plantar em cima dele a cultura de milho ou a soja em cima do capim. Entendeu? Então, assim, você vai cortar ele sempre no final de março e início de outubro, de setembro, do início da chuva. Só que você não vai deixar ele em cima. Não vai deixar em cima, não. Vai sempre jogar, alimentar o sistema do lado. Entendeu? Por quê? Você quer que volte isso daqui. Você quer que a vida venha aqui. É diferente da convencional. A convencional, ela quer acabar com isso aqui. Nós não. Nós queremos mato aqui. Entendeu? Nós queremos, quanto mais... Não existe invasora para nós. Nós queremos, na verdade, se tem alguma invasora, uma corda de viola, na verdade, a corda de viola seria um extrato, que eles dizem, né, que diz, inferior ao capim. Então, ele é indesejável. Aí você corta, você joga para o lado. Entendeu? Mas ela é biomassa também. Mas ela não é uma invasora. Então, o seu solo vai ficar coberto o ano todo e as gramíneas vai estar gerando comida, vai estar alimentando toda essa vida do solo. E aí você vai ver que o seu solo vai ganhando cada vez mais micro-organismos, vai criar cada vez mais matéria orgânica, cada vez mais, e pronto, acabou. Esse sistema se autoalimenta. E quem que vai alimentar esse sistema? A fotossíntese. A fotossíntese é a grande alimentadora de todo esse sistema. Por isso que você fala, né? Mas não dá, sem insumo não dá. É isso que a conta não fecha. Não dá porque não está considerando a fotossíntese, a produção de carbono, a produção de que os micro-organismos eles são capazes de transformar essa comida para a planta. Entendeu? É isso que é o grande segredo. Acho que era essa mais ou menos a sua pergunta. É isso? Era isso mesmo. Então, o que eu queria entender mesmo era o que acontece nas pilhas ali, ó. O que está acontecendo ali embaixo, onde tem a matéria seca e a matéria verde se encontrando?
Aqui? Isso. Não, aqui, sim. Então, aqui vai decompondo, né? A matéria orgânica do solo vai sendo decomposta. A terra, você já ouviu falar que a terra come matéria orgânica? A terra come matéria orgânica. Então é isso, a terra vai comer essa matéria orgânica. Mas quem que vai comer? Vai vir as minhocas, os bichinhos, vão começar a cortar isso aqui, vai levar lá para a terra, aí vai vir, entendeu? Vai alimentar. Aqui existe toda uma cadeia trófica aqui de micro-organismos. Entendeu? Então, a terra come matéria orgânica. Se você leva lá, vai começar a puxar, vai começar a comer os micro-organismos, vai ser alimento dos micro-organismos. Isso daqui vai sumir com o tempo. Entendeu? E não tem um limite essa matéria? Pode subir a matéria o quanto quiser, ou não? Tem um limite de altura? Não tem limite. Quanto mais, melhor. Pode subir. Pode subir. O que você não pode deixar é fazer sombra, né? Você não pode deixar fazer sombra aqui na árvore, tá? Mas quanto mais, melhor. Mas é difícil você conseguir, né, tanta matéria orgânica assim. Se você tiver, quanto mais, melhor. Você pode ter aí 10 centímetros, 20 centímetros. Né? Com 5 centímetros, o ideal é 5 centímetros, 7 centímetros, você já trabalha aqui, né? Agora aqui você pode aumentar, você joga aqui no pé da árvore, né? da planta. Ela vai estar alimentando todas essas árvores, entendeu? Ela alimenta. E é bom. Às vezes, a própria poda das árvores, você pode podar as árvores e jogar aqui na beira aqui. Entendeu? Ela vai decompondo. A própria lignina, às vezes lignoso, é bom para os fungos e para as bactérias. Entendeu? Quando eu tenho um pouco lenhoso, é bom. Entendeu? Então Legal, é isso aí. É isso aí. Então, quanto mais energia, você está alimentando, colocando energia no sistema. E é claro que você vai recuperando, é como se você estivesse recarregando uma bateria. Né? Você precisa de um tempo. Se você descarregou totalmente a bateria do seu celular, então aqui, se um solo degradado é uma bateria, seu celular é totalmente descarregado. Entendeu? Então você vai precisar de um tempo, né, para alimentar, só que você precisa ligar ele na tomada. E o que é a tomada? É a fotossíntese. Tá? E aí vai alimentando esse sistema, até chegar no sistema que a gente chama de sistema de abundância. Né? Você chega num sistema de clima. Aí. Então, por isso que, às vezes, você tem que colocar, tem hora certa de você colocar, por exemplo, um citros, porque um citros é uma cultura, um café, né? São culturas que exigem mais nutrientes, são mais exigentes em nutrientes. Então, se você colocar os citros numa terra degradada, no começo desse sistema de recuperação, o citros vai sentir. Entendeu? Então, você tem que colocar no sistema um pouco mais já recuperado. Tá? Então, assim, pelo menos manejar, né? Fazer um manejo no sentido de que ele vá crescendo junto, mas com 3 anos aí que ele pega a força dos citros. Depois, quando tiver 3, 5 anos, isso aqui já tem que estar totalmente recuperado. Né? Porque senão o citros vai sentir. É por isso que aí os citros, eles têm aí, é muito difícil, dá muita doença, porque ele é muito sensível mesmo a baixas fertilidades do solo, principalmente baixa matéria orgânica. Então, tem culturas aí que você precisa de solos mais ricos. Tá? Então, você precisa respeitar essa riqueza, essa recuperação do seu solo. Tá? Então, por exemplo, existe capim, o próprio capim-gordura, alguns capins, alguma pastagem, eles exigem solos mais ricos. Se você plantar um capim com solo aí, o gordura, né, alguma coisa assim, um solo pobre, você não vai conseguir produzir. Você tem que plantar ele quando o solo estiver mais rico, mais fértil. Então, existe isso que é sucessão. Existe o tempo certo para você colocar as plantas na hora certa. Entendeu? Então, é isso que você tem que respeitar. E aí por isso que você tem que saber ver, observar, né, a natureza, qual é o estágio que ela está e o que você pode colocar ali. Então, você tem que ir colocando culturas mais rústicas. Tá? E isso serve, pessoal,
para o projeto agrícola de todo mundo, de todos vocês. Não adianta vocês quererem investir, comecem investindo com culturas mais rústicas, né? Comecem investindo em culturas que não precisam de tantos cuidados, assim, que não precisam de tanta fertilidade. Tá? Então, vai fazendo escala, vai escalando esse processo, porque senão, se você já querer estar lá no topo, né, já um sistema de abundância, já direto, você vai quebrar. Então, vai construindo essa casa, é por isso que a gente fala, por isso que começa com hortaliças, né, começa com ovos, com aves. Por quê? Porque aí você vai estar é um sistema que é base. Você produzir hortaliças, produzir galinhas, eles dão aí base para você começar a montar essa estrutura, essa agroecologia aqui novamente. Então, não queira já começar lá do telhado, tá, pessoal? A gente sempre bate isso. Por isso que eu estou dando essa aula aqui de solos para vocês agora. Não adianta querer investir, né? E se você não tem o seu solo bom, eles vão quebrar. Entendeu? Então, investe no seu solo. E quando eu estou falando de investir no solo, você vê, eu estou falando que é com fatores gratuitos. Não estou falando de você investir com custo aqui, pessoal. Veja isso. Um custo muito barato, pelo menos no começo, ou quase nada. Vai ter aí aquisição de sementes, às vezes esse esterco para você estar... o investimento que vocês vão ter é para dar esses estímulos. Tá? Mas investe primeiro na sua terra, construa a casa, a gente sempre repete isso, construa a base, vai crescendo. Tá? Isso é tudo. Tá? Então, faça essa alteração. Como é que está o seu solo? Se o solo está vivo ou se o solo está morto? Tá? Você tem revolvido o solo? Você tem matado isso daqui? Né? Você tem jogado calcário, pessoal. A agricultura orgânica joga calcário. O calcário ele mata isso daqui, mata a vida do solo. Tem que saber jogar calcário. Tá? Causa olha que quando você mata isso aqui, você causa um solo duro, o solo fica duro. Tá? E aí o solo duro deu todo o problema. Porque aí é erosão, falta de oxigênio, mata o solo. Porque você consegue ficar uma semana sem comer. No máximo, né? 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer. Mas você não consegue. Quanto tempo você consegue ficar sem oxigênio? Você não consegue ficar nem 1 minuto, né? Nem 2 minutos. Então, quando você compacta o solo, você tira o oxigênio do solo. Então, a falta de oxigênio é pior do que a falta de comida. Você mata as bactérias aqui. Entendeu? Tá bom, Rafael? Beleza, Roberto. Damos graças, viu? Valeu aí. Bom trabalho aí. Manda notícia aí do seu trabalho aí. Pode deixar, a gente vai mandando umas fotinhas aí. Valeu. Deixa eu responder aqui o pessoal. Aqui. Valeu. Eu acho que a Regina perguntou. Deixa eu ver aqui. Alguém pode me ajudar aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui, peraí. A Regina, né? Deixa eu ver. O Carlos, a Regina. Roberto, qual a melhor forma de usar o EM nesse sistema? E o Évoro perguntou, é aconselhável triturar a matéria orgânica? EM que você fala Micro-organismo eficiente. Aquele deficiente. Tá. Vamos lá. Regina, tudo bem. Né? Você pode até colocar, né, inocular os micro-organismos. Né? Mas, se você inocular um micro-organismo que não está pronto ainda para esse sistema, não adianta nada. Você vai estar jogando dinheiro fora aqui, você vai estar matando os próprios. Por quê? Porque ele não tem condições ainda favoráveis para entrar nesse sistema. Entendeu? Então,
É o mesmo que a gente fala, né, de às vezes jogar a compostagem, os preparados biodinâmicos para compostagem. Se você joga, ainda não vai adiantar muito, porque né, esse sistema ainda, os inoculantes, isso a Primavera os meninos falaram, né, você pode até jogar, mas se você não tiver o ecossistema aqui todo montado, toda essa estrutura montada, eles vão morrer. E não vai adiantar nada. Entendeu? Então, e assim, eu não uso, eu não usaria, eu não recomendo, né, você inocular esses micro-organismos. Porque a própria natureza, ela vai trazer isso daí, é de graça isso daí. Você vai gastar dinheiro à toa com isso aí. Entendeu? Isso aí a gente sabe, né? É industrial, as pessoas querem industrializar isso daí, mas não precisa. Existe, né, o bocashi, né? Eu acho que o bocashi é legal, é uma coisa legal, né? O pessoal usa com arroz, né? Usa esse processo, é legal, mas sabe que o sistema tem que estar bom, né? Se é aconselhável triturar a matéria orgânica, acho que foi o Evore, né? Evore? Você pode triturar, por exemplo, aqui na cobertura da planta do plantio direto, quanto mais, não é aconselhável, quanto mais matéria orgânica, melhor. Porque ela tem um tempo maior, quanto mais cobertura no solo aqui, né, eu acho melhor você ter. Agora, se tiver muito lenhoso, é que a gente fala, né? Lembra que existe a relação, né? As gramíneas têm isso aqui muito alto. As árvores, material madeirado, com lignina, tem carbono muito alto. Você precisa, para decompor isso aqui, você precisa de nitrogênio. Por exemplo, a leguminosa, a soja, as leguminosas. Então, por exemplo, você pode ver que a soja tem pouca palha, falta palha. Para o plantio direto, não é bom. Entendeu? Então, fica com pouca palha no solo. E você precisa de quanto mais palha no solo por causa da cobertura. Porque se começar a decompor muito, né, ou seja, respondendo a sua pergunta, se você decompor isso daí, se você triturar isso aí, você vai estar diminuindo o tempo da matéria no solo, que é importante. Tá bom? Então, dependendo, se tiver muito lignificado, muitos galhos, assim, você pode. Só que o custo é muito alto também, né? Você triturar. Se você conseguir triturar a um custo baixo, às vezes essa trituração se torna inviável, né? Se torna muito caro. Então, às vezes não é aconselhável, tá? Então, às vezes você picotar, né, diminuir um pouco o pedaço, às vezes não, mas você triturar, de repente, pode ser. Se você tem essa tecnologia dentro da sua unidade agrícola, legal, é importante. Mas se você gasta muito dinheiro com isso, eu acho que não compensa. O Carlos perguntou o que substitui o calcário. Se aconselha o pó de rocha. Bom, o calcário, na verdade, o calcário ele é importante quando você para o cálcio. O cálcio é importante, tá? Mas a gente tem que lembrar, esse é um outro grande erro que acontece, né, nessa agricultura convencional e na orgânica. A agricultura convencional e orgânica, ela procura deixar o pH de 6 a 7. Um pH de 6 a 7 já está ruim para os micro-organismos, aqui no solo tropical. Tá? O ideal aqui no solo é ter um pH de 5 a 6. Tá? Isso quem falou foi a Primavera, mais uma vez. Tá? O pH do solo ideal para os micro-organismos é de 5 a 6, ou seja, levemente ácido. Por quê? Porque é o pH ótimo, né, das enzimas, das bactérias e dos fungos. Entendeu? Então, você precisa ter esse pH. E muitos usam esse pH, 6 a 7. Só que por que usa esse pH? Porque não está nem aí com os micro-organismos, não está nem aí com a vida do solo. Então, perguntou, o que substitui se você for, não precisa substituir o calcário se você for para cálcio, né, existe aí, né, você pode jogar para cálcio, se você precisar do cálcio.
Mas é muito pouca quantidade. É muito pouco. Agora, não precisa substituir o calcário. Né? O que importa é que as nossas terras estão ácidas. Você não precisa subir esse pH. Tá? Não precisa. É uma coisa mais. E outra coisa, o calcário, na verdade, o calcário prejudica o solo. Por quê? O calcário, pessoal, isso não sou eu, mais uma vez, não sou eu que estou falando, é uma vez. O calcário, ele vai, a princípio, ele vai desagregar o solo, matar os micro-organismos, e depois ele endurece o solo novamente. Quem puder me ajudar aí, quem trabalha com isso, quem já jogou calcário, não sei se já viu isso na terra, quando você joga calcário, se você joga até demais, você endurece o solo. O seu solo fica compactado. E compactou o solo, pouco oxigênio. Entendeu? Então é isso. Não precisa nada, não precisa do calcário. Por quê? Porque, veja bem, o humus é o melhor calcário que existe. Então eu responderia isso. O humus substitui o calcário. Por quê? O humus, além disso, o que é outra coisa que mata os micro-organismos? É essa oscilação, né, de pH. Você ficar oscilando esse pH mata os micro-organismos. Então, o humus ele tem o poder tampão. O que é o poder tampão? Né? Ele não deixa essa variação, ele regulariza, ele leva automaticamente, ele leva o pH aqui para 5 e 6. Ele autorregula a terra. O humus regula. Se a terra está muito básica, está pouco ácida, ela leva acidifica. Se ela está muito ácida, o humus vai tirar a acidez do solo. Então, eu respondo isso, né? O humus, mas é natural. Então, na verdade, quem vai é a vida do solo, vai produzir o humus. Tá bom? Pó de rocha, você pode utilizar ele aí, como eu te falei, como estímulos. Ele vai estimular. Você pode jogar um pó de rocha para estimular esse sistema. É bom, é bom. Mas não ficar dependendo. Você vai ver que uma hora nem o pó de rocha você vai precisar. Tá bom? Tá bom, Carlos? Então vamos ver aqui a pergunta da Jane, né? Roberto, a prática da agroecologia faz compostagem? O esterco de vaca não é essencial? Sim, então, a esterco de vaca, como eu falei, né? A princípio ele é essencial. E aí aqui é uma coisa que a gente sempre fala, né? Vocês estão aqui, a nossa escola aqui, pessoal, vocês estão numa escola que está utilizando, eu utilizo todos os movimentos. Tá? Eu não sou, até o convencional eu utilizo o orgânico, eu utilizo a sintrópica, a agrofloresta, né, a orgânica, né, eu utilizo a sintrópica, né, e a gente, a agroecologia, a permacultura, né, a gente trabalha com todos esses conhecimentos, porque todos vocês vão ver que vão trazer alguma coisa a mais, que vai somar. Entendeu? E a gente utiliza a biodinâmica, que muitas vezes, né, uma sintrópica, por exemplo, uma agrofloresta, é fantástico o conhecimento deles. Mas aí falta uma coisa, que a biodinâmica vem nos trazer, que é, por exemplo, a espiritualidade. Né? E ela traz essa coisa do astral, do etéreo, do astral, da espiritualidade, né? Que é algo a mais que as outras não têm. Só que também a agricultura biodinâmica, ela trava em alguns aspectos, né? Como ela é travada em muitos aspectos. Tá? Então, é isso. E deixa eu só. Então precisa do esterco, porque a própria biodinâmica fala, o Rudolf Steiner fala, o esterco ele traz a astralidade para o local. Tá? E ele vai estar trazendo esses estímulos aqui. É importante, com a pergunta, né, eu acho que do Évore, né, de triturar a matéria orgânica. O esterco é um próprio triturador da matéria orgânica. Ele acelera a decomposição. Então, às vezes, de você triturar os galhos, triturar essa parte lenhosa, você joga esterco, porque o esterco ele acelera a decomposição. Entendeu? Então, o esterco traz astralidade, né? E aí, então precisa. A galinha traz, a vaca traz, então é preciso. Na agroecologia, Jânio, precisa sim
né, do animal. Algumas não, né? Algumas escolas aí, você vê que eles não gostam muito do animal, né? Tem essa coisa né, e a gente sabe, por filosofia, é importante a importância do animal, a importância da vaca, a importância do esterco, né? Então, é importante sim, já. Tá bom, pessoal? Acho que deu horário certo, aí, 9h20, 26, né? Mas se alguém tiver mais alguma última pergunta, a gente pode responder. Boa, Roberto. Bom descanso. Damos graças. Então tá bom, gente. Obrigado. Espero vocês terem ajudado vocês. Mandem as perguntas aí, né? Vocês têm que mandar no grupo as perguntas para a gente ir respondendo, tá bom? E vocês estão convidados aí para estar assistindo. Então, a Virgínia Naben, né? Vai ser no dia 1º, né? Participa aí da entrevista, ela que foi a biógrafa aí da Primavera, então ela vai contar um pouquinho aí da história da Primavera, os conhecimentos que eles têm, tá? Então vai ser, acho que a primeira vai ser numa terça-feira à noite, tá bom? E aí depois vocês podem aí estar convidando a todos, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, Regina, um grande abraço, e força aí, hein, pessoal? Força que nós precisamos caminhar, nós temos muito trabalho aqui pela frente, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.